Projeto sozinho não sustenta paisagista. Você tocar um garden sozinho, você vai ser um paisagista aprisionado. O que sustenta o paisagismo é criar estrutura. Eu sou Cíntia Lima, paisagista na prática, e eu tô aqui hoje para compartilhar com você um pouco do meu conhecimento, da minha experiência e da minha vivência dentro do paisagismo. Eu quero que você tenha resultado satisfatório dentro da sua profissão, colhendo frutos de um trabalho bem elaborado, bem estruturado. Eu abri uma caixinha no Instagram e a maioria dos paisagistas trouxeram o mesmo ponto. Na verdade, como alguns trouxeram e eu compartilhei um print da conversa, alguns outros foram trazendo as mesmas demandas. Quais são elas? Na maioria deles, eles colocaram: Cíntia, eu faço projeto de paisagismo, sou paisagista e eu preciso terceirizar um serviço. Qual é a melhor indicação? Isso é um ponto muito importante, você entender que se você está iniciando do zero, não tem estrutura nenhuma, saiba que você precisa ter um plano de negócio para a sua profissão e para o seu negócio. Isso é um dos pontos mais importantes. A gente vê escritórios renomados, estruturados, tendo resultados, tendo sucesso, e você acredita que essas pessoas iniciaram assim, e não. Na maioria delas, todos iniciaram da mesma maneira. Todo empreendedor inicia da mesma maneira. Ele tem um sonho. Aí ele precisa criar uma estrutura para que esse sonho se realize, se concretize e principalmente traga resultados financeiros para a sua vida. Eu comecei o Garden em 2010, então são 13 anos de experiência empreendendo no Garden. Eu não comecei fazendo projeto. Eu comecei com um produto, com um serviço e com uma estrutura comercial entregando venda de produtos. Depois, ao longo do tempo, que eu fui vendendo os projetos e hoje, iniciando novamente, começando do zero, eu sei exatamente como é que eu começaria e é aquilo que eu quero entregar aqui para você. Hoje eu atuo no macro paisagismo, que é algo que por muito tempo eu idealizei e eu sou muito realizada trabalhando com. Só que eu acredito que essa paixão pelo paisagismo, logo que eu realizar as minhas metas, acredito que eu possa ter a possibilidade ainda de voltar com o escritório. Eu voltando com o escritório hoje, qual a forma mais adequada que eu iria trabalhar? Criando uma estrutura de um escritório que atenda como Garden. Esse escritório ele vai vender produto, ele vai vender projeto, produto e serviço, ou da forma com que você quiser colocar, mas a estrutura correta que seja projeto, serviço, produto e serviço. Esse é a escala perfeita. Cíntia, eu tô começando agora, eu não tenho condições financeiras de criar essa estrutura. Use o seu celular, use as redes sociais e comece a vender através dela. Aprenda a se comunicar, queira compartilhar um pouco dos bastidores do seu jardim, crie uma marca, crie um desejo para que as outras pessoas queiram ter um jardim seu. Criando essa estrutura, use as redes sociais como portfólio para você vender os seus projetos e os seus serviços. Isso é muito importante. Quem vai implantar esse jardim, Cíntia? Tenha parceiros para fazer essa implantação. Se você é paisagista, está começando agora, existe a possibilidade de você aliar a um garden, aliar a parceiros que te entregam produto e serviço. Mas eu acredito que você não fique nesse lugar por muito tempo. Um ponto muito importante é você entender que se você fez um projeto e você vai entregar para alguém terceirizar, esteja atento como vai ser a implantação desse jardim. Porque o ponto mais importante é você ter feito o projeto, ter vendido isso para o cliente. Não tem como você entregar esse projeto, virar as costas, sair e deixar lá. Não. Você precisa ter a vivência na prática de aprender mais sobre implantação. Porque não é só fazer o projeto, não é só vender o produto. Você tem que saber entregar esse serviço. Esse jardim, na maioria das vezes, por condições climáticas, por conta das regiões, por conta de como chegam essas plantas, na maioria das vezes, eu diria 90%, você implanta um jardim e ele é um recém-nascido. Ele fica feio, ele fica sentido,
e é uma questão de 3 a 6 meses para você ver um resultado favorável do paisagismo. Existem formas disso acontecer mais rápido? Existem. Conforme você se especializar na parte nutricional, você vai desenvolver cada vez mais esse jardim. Então, você está vendo como são várias variáveis? Eu não quero ser redundante, né? Você está vendo como existem inúmeras possibilidades dentro do paisagismo? Se você decidir que você vai fazer todas elas, já vai dar ruim. Quando eu montei o Garden, era um sonho que eu tinha por conta dos pedidos que eu tinha de serviço. E eu sempre fui apaixonada pelo Garden. E por muito tempo, eu não vendia os projetos, eu vendia os produtos. Quando eu comecei a criar uma estrutura de vender um projeto muito bacana e um paisagismo muito elaborado, eu falava, caraca, pronto. Vou vender mais produto e vou vender mais serviço. E nisso o faturamento se aumenta. Então esse é um ponto importante. Entender como você quer estruturar o seu negócio. Crie um plano de negócio. Tenha metas, tenha planos. Estude, se aprofunde. Coloque aqui para mim em qual fase que você tá. Porque eu venho para cá trazer conteúdo. Eu venho para cá trazer a minha experiência, mas na verdade eu quero que você tenha realização na sua profissão. Tem um ponto muito importante que eu percebi esses tempos não, de várias, já como tem muitos anos que eu sigo alguns paisagistas nas redes sociais, tem uma paisagista em especial agora, nesse último tempo, que eu vi muito tempo ela divulgar o serviço dela, eu não quero colocar nome aqui, mas eu vi por muito tempo ela divulgar o serviço dela, ela sempre fez muito trabalho, vou até ver aqui, ela sempre fez muito trabalho dentro do... E aí se você conhecer ela e se você quiser mandar esse vídeo para ela, espero que ela fique lisonjeada de eu poder falar, porque eu acho o trabalho dela incrível. E aí é claro que eu posso estar falando uma bobagem, uma baboseira, eu até corrijo. Ela chama Letícia Bononi. Eu acho o trabalho dela incrível, eu acho ela uma paisagista incrível. E por muito tempo eu vi ela vender o produto dela dentro do Instagram. E eu nunca vi ela divulgar o escritório. E esses tempos eu vi que ela começou a divulgar o escritório. Gente, eu fico tão satisfeita. Por quê? Eu quero muito que o paisagismo cresça. Quando comecei no paisagismo, eu fiz a minha primeira formação em 2009. E eu tenho um paisagista de referência que é o Buller Marx. Mas por muito tempo eu trabalhei no interior e eu não tinha essa troca que a gente tem hoje dentro da internet. Então eu era uma amante do paisagismo, trabalhava com garden, empreendia, fazia tudo sozinha. Então, na maioria das vezes, não onde está a nossa dor, está a nossa maior entrega. Então eu tenho muita experiência, muita coisa para contar. E hoje... tudo que eu faço dentro do paisagismo no macro, todo o resultado que eu tenho, vem da experiência de todos esses anos. Ela foi extremamente valiosa. Então, eu vejo uma profissional como essa, eu fico muito satisfeita. Eu acredito, assim, no quanto o paisagismo tem potencial para crescer. E por que eu digo isso? O mercado imobiliário, ele é um dos mercados que mais cresce. Se o mercado imobiliário crescer, o paisagismo, em consequência, vai crescer também. Então, hoje, eu não sei em qual situação que o paisagista que está aqui me assistindo, ele está. Se ele está sonhando, se ele está iniciando, se ele já tem resultados, se ele está no momento de disruptura, se ele está no momento de dificuldade, se esse vídeo vai chegar para ele de alguma forma como um bálsamo. Por quê? Eu passei por várias fases dentro do paisagismo, dentro do escritório e dentro do garden. Várias fases mesmo. E num determinado momento, eu cheguei no ápice, que era atingir uma venda mensal dentro do garden. E a gente não pode se comparar, porque às vezes o que eu vou falar aqui, para algum garden ou para algum paisagista, é algo que não está dentro do plano dele. Ou para mais ou para menos. Então você faça o seu caminho, você tenha resultados, você busque se aprimorar e crie metas e planos para você ter resultados, porque senão você vai nadar e morrer na praia. E esse não é o intuito de você ter esse resultado. E essas mensagens que eu recebi no direct, o que eu senti foi isso. Paisagistas que estão lutando e não têm resultados. E nisso de chegar nesse resultado financeiro com Garden, foi na época que eu consegui fazer o faturamento de 100 mil. Era um faturamento que eu tanto sonhava em fazer,
mensal. E eu fiquei muito feliz com esse resultado, muito feliz, muito satisfeita. Então hoje, para eu poder completar aqui, para eu poder concluir esse vídeo, eu quero te dizer isso. Se você tem o plano de trabalhar com paisagismo, que você possa, eu escrevi algumas coisas aqui, que você possa se estruturar. Eu coloquei aqui, ó, o modelo mais inteligente hoje, para mim, na verdade, é que você trabalha com um projeto próprio, com a implantação terceirizada e uma liderança clara. Esse é um ponto para você iniciar, mas você não precisa ficar nisso para sempre. Você pode criar a estrutura de um escritório que tenha um armazenamento de plantas, que você crie uma estrutura para que você tenha uma equipe, o alarme, que você tenha uma equipe para poder te ajudar. E nisso você vai criando uma marca, você vai criando um nome, e os clientes, se você fizer um bom trabalho, tenha claro que de alguma forma você sempre vai ter a venda do seu produto e a venda do seu serviço. E na maioria das vezes, e eu entendo isso porque eu tive essa experiência, quando a gente entrega um bom trabalho, quando a gente entrega, faz isso com amor, é resiliente e é comprometido e disciplinado com o trabalho que você vai entregar, se empenhando, entregando sempre mais que o combinado, é fato que você vai ter procura pelo seu serviço. Mas um ponto muito importante é você entender que fazendo tudo isso, o dinheiro ele vai ser uma consequência. Eu gravei em outros vídeos falando sobre questões emocionais, hard skill, soft skill. Eu quero trazer tudo o que eu vivi de experiência no paisagismo nesse 1 ano que eu vou gravar aqui no YouTube falando de paisagismo. E não é só falando da parte profissional, é falando da transformação do paisagismo na minha vida. Falando o quanto que o paisagismo me trouxe liberdade financeira, me trouxe satisfação pessoal e de alguma forma transformou a minha vida de uma maneira muito simbólica e muito significativa, porque eu sei que eu trabalhei em inúmeras casas, inúmeros projetos comerciais, e tem algo que eu acredito ser muito importante dentro do paisagismo, é que a gente trabalha com o sonho das pessoas. Entendendo essa crescente do mercado imobiliário, a gente trabalha com o sonho eu acredito que 99% das pessoas que é ter a casa própria. Então você tem que aprender e você tem que entender que quando você vende um projeto, quando você vai para a parte de vender o produto, terceirize esse serviço, mas não chegue lá com o seu projeto, entregue para o terceiro, vire as costas e saia. Não, coloque empenho naquilo que você está fazendo, faça uma programação bem feita, crie uma estrutura para que essa demanda e para que essa implantação ocorra muito rápido. Olhe para a parte nutricional, olhe para todas as questões de quem vai entregar esse produto, se nessa demanda da entrega desse produto você está entregando para esse cliente plantas de qualidade, se os seus parceiros estão entregando para você qualidade. Se você colocar tudo isso de uma forma redondinha, é por muito pouco tempo que você volte aqui nesse vídeo e traga para mim os resultados que você vai começar a colher. Para ver se eu não esqueci de nada aqui, eu quero colocar os pontos que eu trouxe para vocês. Eu ainda escrevi aqui, ó, o paisagista ele não pode ser pedreiro de jardim. O paisagista não cresce fazendo tudo sozinho. Ele cresce assumindo um papel certo. O erro não é terceirizar. O erro é terceirizar sem estrutura, sem liderança e sem margem. Senão você nunca vai ver resultado. Eu acredito que esse vídeo tenha chego para você no momento certo. Se ele não chegou, eu espero que você, que esteja iniciando no paisagismo, tenha perseverança de trabalhar nessa profissão que eu acredito ser uma das profissões que mais vai crescer e que tanto falta profissional nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Eu trabalho com uma demanda e quando a gente precisa contratar, localizar, a gente vê o quanto falta. E que, de alguma forma, esse vídeo possa contribuir com a sua profissão e com a sua vida. Aí eu quero te pedir para que você curte, compartilhe, se inscreva se você não está no canal, coloque aqui comentários do que você achou desse vídeo. Tem mais vídeos aqui e eu espero que nesse 1 ano eu possa estar participando do seu crescimento e que de alguma forma esse propósito que eu acredito que eu esteja participando
me colocando aqui à disposição, me mostrando tanto na minha experiência, nas minhas vulnerabilidades, que eu possa de alguma forma fazer com que você se encante pelo paisagismo. Porque foi dessa forma que eu aprendi. Eu fui aprendendo a modelar profissionais que eu vejo trabalharem com tanto amor, com tanto carinho. Eu fui modelando formas de melhorar a receita, entrando em cursos, participando, me aperfeiçoando, buscando autoconhecimento, porque não adianta a gente só aprender das plantas, a gente precisa aprender de estrutura comercial, a gente precisa se comunicar, aprender a se comunicar, aprender a vender, aprender a administrar o seu negócio. Então tenha metas, tenha plano, que o resultado ele vai ser uma consequência de um trabalho bem feito e feito com amor. Eu espero ter te ajudado, que esse vídeo possa transformar a sua vida, a sua profissão e que você se realize como paisagista, assim como eu sou realizada na minha profissão. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe a sua semana. Até mais.